Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, foragido da justiça é preso em Campinas do Sul. Veículo furtado é recuperado no bairro Parque Redenção. E também, prefeito fala sobre a vacinação dos 25 e 24 anos. Chegou a vez de você se imunizar contra a Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha na segunda a sexta-feira, as notícias aqui de Erechim e de toda a nossa região. Obrigado sempre pelo carinho, respeito que você tem aqui conosco. Vamos dar uma olhadinha na janela do Bom Dia, imagens aí desse dia bonito que está fazendo aqui em Erechim. Temperatura na casa dos 12 graus, vai aumentando ao longo do dia neste inverno, o veranico aí de agosto. E nós começamos já indo ao site do jornal Bom Dia, porque um foragido da justiça foi preso lá em Campinas do Sul. Olha, durante a madrugada da última quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar que realizava o patrulhamento de rotina lá no bairro São Francisco, onde os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Ao realizar consulta ao sistema informatizado de dados, descobriu-se que o mesmo indivíduo estava com mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 31 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência, posteriormente encaminhado ao presídio aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. Também, nas últimas horas, nós tivemos um veículo furtado, recuperado no bairro Parque Redenção. Foi durante a madrugada de segunda-feira, quando por volta das 3 horas da manhã, uma guarnição que fazia o patrulhamento de rotina avistou um automóvel modelo Citroën Picasso abandonado na rua Romilda Carraro. Os policiais fizeram contato com a vítima, que disse que o veículo havia sido furtado há poucos instantes. Diante dos fatos, o automóvel foi recolhido, ele foi apresentado à delegacia e depois devolvido ao proprietário, Seguimos também destacando para você que a polícia encontrou maconha, crack, dinheiro e celular com um menor de idade. Olha, este caso aconteceu durante a tarde da última terça-feira de ontem, por volta das 15h30, quando guarnições da Brigada Militar efetuaram diversas diligências e denúncia ao tráfico em praças aqui da cidade, quando abordaram 2 adolescentes. Ao realizarem a busca pessoal, foram realizadas 12 porções de maconha pesando 20,4 gramas, 26 porções de crack pesando 4,35 gramas e um celular, além de R$10 em moeda corrente. Diante dos fatos, os menores foram apreendidos. O ato infracional, eles foram levados para a delegacia e logo após foram entregues aos seus responsáveis como sempre essa situação, Você já ouviu falar da LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados já está valendo, viu? E a partir de agora, os dados que você coloca na internet, que são recolhidos por empresas, seja desde os números pessoais até a sua digital, precisam estar em um banco de dados seguros. Veja e entenda mais como funciona essa legislação na reportagem. Aquela ligação de uma empresa desconhecida oferecendo um produto ou serviço e que você não faz ideia de como conseguiram seu nome e telefone é uma infração contra a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Desde o dia 1º de agosto, órgãos públicos, empresas e pessoas físicas poderão ser fiscalizados e receberão punições em caso de descumprimento da norma. A tecnologia se desenvolveu muito nesses últimos anos e hoje nós já temos muitas ferramentas para análise de dados que podem gerar consequências, inclusive, bem ruins para as pessoas, Desde prejuízos, fraudes, até manipulações, para consumo, manipulação de eleição. Então, as empresas elas têm que pensar como que elas vão usar, elas têm que ser responsabilizadas por isso. Agora, a coleta de dados deve ter uma finalidade específica e não pode ser repassada para terceiros. Empresas não poderão mais coletar determinados dados considerados sensíveis, como a impressão digital dos clientes para conceder descontos. E qualquer um pode pedir para uma instituição excluir ou corrigir seus dados. O que as empresas têm que se adequar, na verdade, é o seguinte: minimizar os dados, diminuir os dados, usar somente os dados absolutamente necessários para a prestação de serviço, para efetuar a compra e também, quando ela for escolher os dados que vão ser usados, elas têm que usar os dados que dão menor impacto para a vida
de cada um dos titulares. Para garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e combater os danos causados pelo uso ilegal das informações pessoais, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A instituição vai fazer as fiscalizações e aplicar as punições, que podem ser advertências, bloqueio dos dados e multas de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a 50 milhões de reais. A gente agora fala com os estudantes. O Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, o SISU, já está com inscrições abertas a partir de ontem, né? Veja na reportagem. Cercada de livros e focada nas videoaulas, Mariana se prepara para o futuro. Ela sonha em estudar medicina e já encontrou o caminho para entrar em uma universidade pública, se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ele é a porta de entrada para a realização do meu sonho. Para concorrer a uma vaga, o estudante precisa ter feito as provas do último Enem e ter tirado mais que 0 na nota de redação. É possível escolher até 2 opções de curso. E o SISU oferece vagas para instituições públicas de ensino superior de todo o país. Os candidatos serão selecionados de acordo com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, dentro do número de vagas disponíveis. Enquanto as inscrições estiverem abertas, é possível alterar as opções. A inscrição é 100% online e deve ser realizada no site do SISU até o dia 6 de agosto. O resultado sai no dia 10. Apesar de não abrir vaga para o curso que eu quero aqui no meu estado, o SISU possibilita eu entrar em outras universidades, inclusive em estados vizinhos. Vacinação. E olha, a Fiocruz iniciou a produção de uma vacina 100% nacional. Ela será produzida através do material enviado da Inglaterra do Instituto Oxford. É a AstraZeneca. Quem traz mais informações para a gente é a Alessandra Lago, repórter da TV Brasil no Rio de Janeiro, nossa parceira. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Isso mesmo, na última semana foram entregues cerca de 2 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações. Agora, destas 80 milhões de doses que foram para o Ministério da Saúde, 76 milhões foram processadas aqui em Biomanguinhos com o ingrediente farmacêutico ativo importado. A Fiocruz tem trabalhado na produção do IFA nacional e anunciou que começou a fabricar o lote de pré-validação da vacina com a matéria-prima produzida aqui. A primeira etapa é a produção de 2 lotes de pré-validação e 3 de validação. Esse material vai passar por testes de controle de qualidade junto à AstraZeneca. E a previsão é de que as doses produzidas com o IFA nacional comecem a ser entregues ao Programa Nacional de Imunizações no último trimestre do ano. O IFA nacional é importante para dar autonomia à Fiocruz, né, Braga? Por enquanto, a Fiocruz continua trabalhando com o IFA importado e segue negociando o envio de novas remessas. Voltamos contigo. Vamos falar da vacinação aqui em Erechim? Olha, ontem um vídeo nas redes sociais do prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis, divulgou a imunização das pessoas que têm entre 25 e 24 anos contra a Covid aqui na cidade. Hoje é o dia dos 25 e amanhã é dos 24. Veja a fala do prefeito. Oi, pessoal. Boa notícia. Chegaram mais vacinas e amanhã, quarta-feira, estaremos liberando para 25 anos, tá? E na quinta-feira, vamos liberar para os 24 anos, tá? 2 faixas etárias, das 8 às 17, na central de vacinação. Porque lugar de vacina é no braço do nosso povo. Quem traz mais detalhes sobre a imunização para a gente agora é a Tayane do Carmo, do acompanhamento vacinal. Muito bem, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erechim. Já iniciamos te contando quem se vacina amanhã, nesta quarta-feira. São pessoas com 25 anos de idade, completos ou mais, que já podem fazer a aplicação da primeira dose contra a Covid-19. Nós lembramos, a vacinação acontece na central de vacinação do município, que fica lá no bairro Três Vendas, na rua Júlio Trombini 634, lá na antiga Fundação Cotrel. O horário é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia. Para quem vai fazer a vacina pela primeira vez, é necessário levar a documentação, como o comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS e também a carteira de vacinação.
A Prefeitura de Erechim também orienta para aquelas pessoas que precisam fazer a segunda dose comparecerem também à central de vacinação para ficar com a imunização completa. E agora nós vamos ver como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim. Esse boletim ele foi atualizado hoje até às 4 horas da tarde e ele informa: em relação aos casos confirmados desde o início da pandemia, temos o total de 14.431, casos recuperados 14.145, casos ativos, que são os pacientes ainda no período de transmissão da doença, 93, óbitos 193. Falando sobre as hospitalizações, temos o total de 16, que se dividem: pessoas de Erechim que estão na UTI são 5, na unidade Covid 1. Pessoas de outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI são 9 e na unidade Covid 1 pessoa. Em relação à vacinação, com a primeira dose são 61.486 pessoas. Com a segunda dose e dose única são 29.174 pessoas. E agora nós vamos ver como está a situação da vacinação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos este outro endereço que informa: com a primeira dose são 6.276.570 pessoas. Com a segunda são 2.820.830. Com a dose única, 291.202. E totalizando, ficamos com 9.388.602 pessoas vacinadas. Sobre as doses recebidas, temos o total de 10.660.686, que foram distribuídas 10.298.199. E no estado, a vacinação corresponde a 91% da população. Nós lembramos que mais informações sobre quem se vacina e também sobre como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim e na região você confere ao longo da nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade. Tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site. Está aqui, ó, solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Bom, nós vamos para o intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias. Não sai daí porque já já eu estou de volta. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ser pai é mais do que somente cumprir um papel dentro da família e da sociedade. Ser pai é, acima de tudo, ser o amigo de todas as horas. É estar sempre próximo, acessível e presente na vida do filho. Ser pai é uma missão divina que coloca o ser humano próximo de seu Criador, pois assim como o Ser Supremo que nos guia, o pai deve ser o farol dentro da vida de seus filhos, encaminhando-os no difícil trilhar dessa existência. Ser pai é estar sempre em todos os momentos mais significativos da vida de um filho. A Clínica de Olhos Erechim agradece a todos os pais pelo carinho, dedicação e especialmente por demonstrar amor por seus filhos. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado.
povo admira. Fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Pai é aquele que ama, apoia, orienta, inspira e encoraja os seus filhos. Protetor, professor e incentivados. Uma pessoa que te pega quando você cai e te permite tentar de novo. Admirado e muito amado, muitas vezes referido como o primeiro herói do filho. Aquele que, independente de laços sanguíneos, é quem cria, cuida e ama. Atende por pai, papai, paiê, paizinho, paizão ou qualquer outro nome carinhoso que você decida chamá-lo. Mas no fim, o sentido é o mesmo: amor. Feliz Dia dos Pais. Uma homenagem da Graham Investimentos a todos que são chamados de pai. Voltamos o nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Olha, o destaque de hoje na coluna são as eleições diretas nas escolas, inconstitucional ou não, o que é melhor? Essa é uma discussão que está ocorrendo na cidade aí muito forte. E ganhou mais um capítulo na segunda-feira na Câmara de Vereadores. E agora eu vou explicar o porquê. Está tramitando na Câmara de Vereadores um projeto do Executivo que extingue as eleições diretas para as escolas. Através dessa lei, o município passa a indicar as equipes diretivas de cada escola municipal. Tu imagina quem concorre à eleição, a confusão que está no universo de mais de 600 professores que é do magistério municipal. Diante disso, na segunda-feira, enquanto tramita, o vereador Ana Clara Zanella botou um projeto pedindo uma audiência pública para tratar do assunto e ele alega que isso é inconstitucional. Esse projeto da audiência pública também foi subscrito pelo André Jukoski.
No voto, deu 8-7 para não foi rejeitada a audiência pública. Então, é sinal que vai para o voto e vai passar. Fui conversar com a secretária, a Verenice Lipks, que é secretária de Educação. Ela disse que tal projeto é devido a um parecer da Procuradoria do município devido à inconstitucionalidade da atual lei. A Anacleto diz que é inconstitucional, que isso aí tira o direito do voto direto da comunidade escolar na eleição dos seus representantes. Olha que coisa, né, bem importante. Eu fui falar com o prefeito Polis também, que é autor do projeto. Falei com a secretária, falei com o autor que é contrário, e com o prefeito. Ele disse que dos 497 municípios do estado, 428 são indicações. Que lá no seu primeiro mandato, quando foi feita essa lei da eleição direta, ele já sabia que era inconstitucional. Mas tinha toda aquela luta, ele era do PT, o secretário de Educação era o Anacleto Zanella na época. Vocês têm que, né, lembrar. Então, né? E para ele isso não fere a democracia, porque ele acredita que um governo é eleito para um plano de governo e com dos caras ficarem se perpetuar dentro das escolas, acaba não conseguindo colocar de maneira parelha o projeto educacional do governo em todas as escolas. É uma discussão interessante, os seus pontos de vista, eu acho que os dois têm fundamento, mas vamos ver agora no voto como vai sair. E principalmente ele diz que quer evitar os conflitos, porque existe muita perseguição dentro das escolas pós-eleições, quando o professor é aquele que perde. Aí os professores já entram em atestado, uns pedem para trocar de escola e viram uma bagunça. Ele quer evitar isso, ter o foco exclusivamente na educação nesse período pós-pandemia. É uma situação bem complexa. Olha, Central Solidária para a Recuperação de Imóveis, Finardi. Olha, eu achei muito legal esse projeto de sugestão, como dar despesa, e um projeto do Legislativo não pode dar despesa para o Executivo, que daí ele é inconstitucional. O vereador Serginho Alves Bento, do PT, ele sugere que o município crie uma central solidária. O que é isso? As pessoas têm imóveis, não sabem nem colocar e coisa e tal, e muitos jogam em terrenos baldios, tudo. Ele queria que o município tivesse um grupo de pessoas que recolhesse esses móveis, recuperasse e doasse para quem precisa. Eu achei uma bela ideia, eu acho que isso tem tudo para dar certo, se já só um pouco de vontade política do governo, isso pode ser no papel. E olha, Finardi, cadáveres ficam no local por horas aguardando, como assim? Essa é uma afirmação do vereador Claudemir de Araújo, do PTB, questionando a atuação do IGP em Erechim. Foi muito comemorado quando a vinda do IGP para cá, demorou os profissionais, e agora, tipo, nos finais de semana, tudo, os plantões, o pessoal vem de fora, vem de Caxias, vem de Passo Fundo, e às vezes o corpo fica um tempo lá esperando. Então ele fez uma denúncia, isso para mim, para o Executivo cobrar as carteiras de segurança para ver o porquê que nós não temos uma efetividade de servidores aqui todos os dias da semana, e mesmo plantonistas que seja daqui, né? Olha, e a barragem está abaixo do nível normal em pleno inverno. Isso, cara, parece que não é, parece uma notícia pouca, mas é extremamente preocupante, extremamente importante. Por quê? Como eu já te falei aqui, cara, eu acho que eu sou um dos caras que mais acompanhei todas as estiagens, dentro de barragem, interior. Peguei as 3 estiagens na década de 2000, as brigas de sindicatos com o município, e larga a Corsã, e briga Corsã. E todas as vezes que nós tivemos racionamento, foi quando nós tivemos o inverno seco. Porque se a barragem está caindo com temperaturas baixas, imagina quando aumentar a temperatura e isso não chover. Daí ela seca muito rápido, porque o subsolo dos mananciais já vai estar seco, em função da pouca umidade do inverno. Então ela seca rápido, evapora rápido e a água se vai embora rápido. Nós tivemos recentemente a obra do cravo que acabou nos ajudando, mas a gente sabe que o cravo ela é finito, não é uma solução para o resto da vida, para o problema da água em Erechim, até para a questão geográfica de Erechim, que é no Planalto, onde ele não retém a água, ela vai para os rios Uruguai, o formato de Planalto não dá essa condição. Então, até no dia 11, agora vai ter uma audiência pública da GER, na Câmara de Vereadores, que é interessante. Buscar soluções para os problemas hídricos históricos de Erechim. Mas eu disse aqui, né, que não precisa esperar dar o problema para correr atrás, tem que correr agora, evitar que dê. Eu acho que ao redor da barragem, tu poderia, uma ideia, acho que a mais simples, é tu comprar terrenos em torno da barragem e ampliar a captação de água. Já tem a canalização, já tem tudo que vem, então não precisa gastar com outras estruturas, né? Ou pegar nas partes de bairros mais altos, onde você chega na água, do leste, oeste, ver onde tem a possibilidade de fazer uma nova unidade de tratamento, né? Olha, é inadmissível a postura do cartório de registro de imóveis. Ontem nós trouxemos aqui
reunião virtual que teve com os 2 vereadores e mais secretário estadual, o Franciscon, com a desembargadora, da corregedora, onde existe já vem tempo de queixas do cartório de registro de imóveis de Erechim. Demora, coisa, e em função disso, ontem o vereador Anax Zambonato, ontem, uma moção de repúdio contra os cartórios de Erechim. A maneira que é atendida, não respeita os prazos, e foi aprovada essa moção de repúdio, então ela vai ser encaminhada para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, a Corregedoria do Tribunal de Justiça e o cartório pedindo explicações. Para ele, é inaceitável e inadmissível a postura que eles adotam perante o contribuinte. Para ele, isso perde todo mundo. Os danos ao município e aos contribuintes são incalculáveis, de forma como se posta o cartório. Está prestando um desserviço à comunidade. Olha, fortes as declarações. Tu vê, tem coisas fortes hoje, declarações fortes que na coluna hoje, né? E 5% dos terrenos para portadores de deficiência. Olha, é tão sutil esse projeto, mas de uma relevância social muito grande. Quando a prefeitura lança um projeto de aquele sorteio de terrenos sociais, para quem precisa, uma coisa mais barata para poder fazer sua casa, para fugir do aluguel, nós temos uma classe, assim, quem tem os portadores de deficiências, que muitas vezes acabam não conseguindo entrar nesses lotes sociais. São pessoas que vivem de uma aposentadoria pouca, porque depois se aposentou por invalidez, depende de aluguel, depende da ajuda de família. Então, o vereador Nadir Barbosa quer que se for 100 terrenos, que 5 sejam reservados para deficientes. Para não ter que disputar com as outras condições normais, que têm salários, que têm tudo, que vão ter mais chance de receber. Achei um projeto bem interessante, nada mais social que isso, né? É verdade, importante. Está aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje, a mais lida no impresso e no digital. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. A venda de livros, conversando com algumas livrarias, a gente sempre se pergunta se o livro vai continuar, se o livro vai se manter nesse formato que a gente conhece hoje, como papel, impresso, pequeno, grande, enfim. O livro tátil, aquele de pegar na mão, de fazer, como diz o nosso colega e jornalista Saulos Lopes, nós somos da escola antiga, a gente gosta de manusear o papel. E realmente, eu sou assim também. E conversando com algumas livrarias aqui em Erechim, que essa é uma preocupação, às vezes o cara está caminhando e olha, será como é que está esse mercado, essa atividade, já que parece que o livro está sempre ameaçado em função do mundo digital que se desenvolve. Tudo hoje é mediado pela tecnologia. Esse comentário que eu estou fazendo aqui, enfim, toda a produção, as empresas, enfim, tudo tem tecnologia hoje e é mediado de uma maneira virtual. E aí a questão que fica, será que o livro vai acabar, vai terminar? Será que o físico, as pessoas vão deixar de comprar, de ter aquele hábito, aquela tradição de pegar e ir até a livraria com calma, escolher? E conversando com algumas livrarias aqui de Erechim, elas disseram, alguns proprietários, sócios de livrarias, disseram que não, que apesar da concorrência enorme que existe, de grandes redes, do comércio virtual, ainda a venda de livros físicos na livraria, ela acontece regularmente e a pandemia, de certa forma, estimulou isso também. Fez com que, em função das pessoas ficarem mais tempo reclusas, foi um incentivo para que as pessoas, então, se despertassem para essa cultura, para essa expressão cultural milenar que nos acompanha ao longo, praticamente, da nossa existência, enfim, durante muitos anos, e acompanha o desenvolvimento das sociedades e a educação e a socialidade das pessoas durante muito tempo. Uma cultura milenar já. E interessante dizer que houve essa resposta. E isso foi positivo para esse comércio, porque eles achavam que no começo da pandemia, realmente, eles achavam que com o advento aí da internet e desse comércio virtual, seria um grande concorrente. E não, a gente vê que o livro se consolida, que os leitores são de diferentes faixas etárias, ele vem se mantendo,
vem rompendo esses desafios, como o exemplo da pandemia e de outros, né? A própria venda a venda virtual, a venda pela internet, né? E a leitura cada vez mais ligada ao computador, ao smartphone, enfim, o livro vem se mantendo. E acredito eu, para finalizar, que o livro nunca vai deixar de existir. Enquanto houver pessoas, haverá, sem dúvida, livros para serem manuseados, lidos, porque ele está intimamente ligado a um enriquecimento, ao aperfeiçoamento das pessoas. Acho que o livro não deve, no meu entendimento, morrer nunca, jamais. Um bom dia e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Te liga. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta quarta-feira traz na capa a cultura literária, os livros, a cultura vivo e ainda tátil. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre as eleições diretas nas escolas, inconstitucional ou não, o que é melhor. Página 3, reportagem do Igor Miller, destaque na capa. E ainda na página 4 a gente tem os colunistas de opinião. Página 5, anúncio do Sicredi e ainda na página 6 o fato da foto. Na 7, prevenção à Covid, região recebe mais de 3.850 doses de imunizantes para a primeira aplicação. Na página 8 e 9, Olhos de Águia do Saulo Locke, na sua coluna ele fala sobre as diferentes vitórias de Breno e no ar e na terra. Na página 10, Jacutinga, prioridade do governo municipal, e na 11, Creral transforma mais uma rede monofásica em trifásica lá em Barra do Rio Azul. Na página 12, tem mais informações sobre Erebango, agosto dourado, alimento completo e vínculo afetivo reforçado. Página 13, moda especialista dá dicas de como aproveitar roupas no inverno. Na página 14, talento na expectativa pela segunda fase, a gauchinha Valentina Correa, que está no The Voice Kids. Tem os classificados do Bom Dia, se confere na 18, 50 anos da Diocese de Erechim e recebe homenagem. Na página 19, a URI novos estudantes se formam em cursos EAD. Na página 20, caderno de variedades, na 22, em segurança, curso para aprender a pedalar com segurança. E na página 23, semana intensa de preparação do Atlântico. Página 24, contracapa do Bom Dia, Grêmio vence, o Vitória está nas quartas de final pela Copa do Brasil. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. O assunto principal do dia do esporte hoje é a situação do Grêmio, que venceu na Copa do Brasil, mas não é a vitória, Eric, é o despreparo da diretoria, que mostra que nem mesmo o treinador sabia de ontem da contratação do Ferreira, que foi confirmada através de um e-mail recebido aí pela direção, que o Atlanta United vai pagar aí cerca de 50 milhões de reais, 5 milhões de euros, sei lá, pelo brasileiro Ferreira, que vai para lá jogar agora. É isso aí. Primeiro, boa tarde para ti, Leandro, para todos que nos acompanham. Foi uma lambança. Aliás, é erro atrás de erro que ambas as direções, mas aqui eu falo da direção do Grêmio, na atual temporada, tem feito. Uma incompetência escancarada do departamento de futebol. Coloco todos os senhores envolvidos, todos eles e mais o Carlos Amodeu, que tem dado uma aula de forma primorosa de como gerir mal o futebol. Eu nem entro aqui na questão do Matheus Henrique e do Juan, que também foram esclarecimentos na entrevista coletiva após o confronto do Vitória, que o Marcos Hermann declarou que o Juan está indo, um dos principais jogadores da defesa do Grêmio, que poderia daqui a pouco suceder o Pedro Jeromel ou o Kahneman, que ambos já estão se aproximando do final da carreira, está indo uma merreca
um valor muito baixo, junto com o Matheus Henrique para o futebol italiano, porque esta mesma direção não teve a competência para conseguir, junto com o empresário do atleta, entrar em um acordo salarial e uma renovação de contrato para que ele pudesse sair num valor um pouco mais caro. Mas a situação é o Ferreira. Leandro, ontem foi um escândalo o que aconteceu, que foi dito pelo próprio técnico Felipão e pela direção do Grêmio. Durante o desenrolar da partida Grêmio e Vitória na Arena, essa informação foi dada em primeira mão pelo repórter Eduardo Gabardo de Gaúcha ZH, de que o Ferreirinha tinha recebido iniciado uma contratação que já estava praticamente ali num detalhe para ser concretizada, que o jogador já havia inclusive feito até exames médicos na Arena para se encaminhar para esse time norte-americano. E aí o Grêmio não precisa querer vender o jogador ou não, basta o clube vir e pagar a multa rescisória, que vai na casa dos 50 milhões de reais, 8 milhões de dólares, arredondando para 50 milhões de reais. O clube norte-americano, esse Atlanta United, vem, paga a multa rescisória e o Grêmio não tem o que fazer. E aí não tem o que fazer por quê? Porque a multa do Ferreirinha era muito baixa, porque o Grêmio tardou em conseguir fazer uma renovação de contrato com esse jogador, teve um nó pelo empresário do atleta e agora está pagando a conta. Então, diante da apresentação do Grêmio, que também não foi boa, o Grêmio venceu por 1-0, o gol do pênalti do Jean-Pierre, foi uma apresentação medíocre e o Grêmio, a cada vez mais, dá indícios de que essa carroça que parecia desencarrilhada, que ia para o fundo do poço, parece que ela está ganhando cada vez mais velocidade. Ela está ganhando velocidade. E o Felipão, a grande escândalo da noite foi o Felipão chegar na coletiva e dizer: o Ferreirinha está há 3 dias que não se apresenta junto com o departamento médico do Grêmio. O jogador está lesionado, ele tem que se apresentar para fazer exames médicos. E o Felipão não sabia. E quem não sabia? O líder do vestiário, o cara que eu tanto elogio, o Dr. Marcos Herman, também não sabia. Então é uma incompetência atrás da outra e o Grêmio se afunda cada vez mais na crise. É realmente uma situação complicadíssima essa do Grêmio, não dá para entender o que está acontecendo na Arena. Mas o Internacional está muito preocupado, os torcedores, tá agora com o jogo contra o Flamengo, né? O torcedor está falando até de quanto vai ser a goleada, Eric. Se perder por 3-0 dá para estourar foguete, pelo que vem jogando o futebol do Flamengo. E aí não é exagero, porque pega os últimos jogos recentes do Flamengo, goleou o Bahia, goleou o ABC, só não goleou mais o Corinthians porque tirou o pé no segundo tempo. Então é uma série de resultados que coloca, não só o Internacional, qualquer equipe aí que for fazer um enfrentamento contra o Flamengo, com uma preocupação enorme. E visto que no início da semana tu começa uma segunda-feira com o anúncio oficial do clube de que João Patrício Herman, um colorado que há mais de 30 anos tem contribuições com o clube, que estava à frente do departamento de futebol, caiu, que não vai mais ser parte integrante desse departamento, tu começa a pensar que tem alguma coisa errada. Será que o Internacional vai parar por aí, essas modificações que precisam feitas, visto esse fracasso no futebol, onde o Internacional só tem o Campeonato Brasileiro agora para disputar, e mesmo assim ainda faz um insuficiente campeonato, a 3 pontinhos da zona do rebaixamento? Então, essa que é a maior preocupação. Agora, quem vai ter essa responsabilidade, no final das contas, não é só o grupo de jogadores, é o técnico Diego Aguirre, que vai ter agora mais uma semana para se preparar, com treinamentos, quem sabe até alguns retornos, Zé Gabriel, não são retornos que animam muito a torcida, não. Mas cabe ao Internacional agora, se não for dentro do vestiário, com a saída do Paulo Brax, que é algo que eu até imagino que fosse ajudar o Internacional, porque se mostrou ser incompetente, ineficiente naquilo que se propôs, até na contratação de jogadores como Palácios, que é um jogador que não contribui porcaria nenhuma para o Internacional. Então o Inter precisa de fatos novos nessa semana, porque senão o que se desenha, visto a última partida contra o Cuiabá, é o Internacional tomando de 4 para cima contra o Flamengo na próxima rodada. Muito bem. Bom, às 5 da tarde, no Virando o Jogo, a gente vai falar mais também dos times locais, mais dos outros esportes, a repercussão da dupla Grenal. Não perca aqui pela TV Bom Dia. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, e para todo mundo também. Ótima quarta-feira. Vamos agora às informações da previsão do tempo.
Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A atuação de uma massa de ar seco aqui no estado vai deixar o tempo firme e com o predomínio do sol durante a tarde. Mas a umidade que vem do Oceano Atlântico em direção à nossa região vai deixar as madrugadas e manhãs mais frias e ainda pode ter neblina ao amanhecer. Vamos ver como ficarão as temperaturas. Aqui em Erechim a mínima será de 4 graus e a máxima de 19. A umidade do ar ficará em 36% e não há previsão de chuva. Em Erval Grande, a mínima será de 7 graus e a máxima de 22. E em Jacutinga, a mínima será de 6 graus e a máxima de 21. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Tayane do Carmo conversou com uma professora aqui de Erechim que decidiu criar um grupo chamado Enlutados, né? O objetivo é trabalhar essas perdas, principalmente que muitas famílias estão tendo nesse momento triste com a Covid-19. Vamos rever juntos essa entrevista. Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o grupo de apoio aos enlutados que está se desenvolvendo aqui em Erechim. E para explicar melhor a respeito desse grupo, qual é a proposta e como está sendo criado aqui em Erechim, nós convidamos a coordenadora, que também é psicóloga, que já está aqui conosco, a Maria Emília Bottini. Já está aqui comigo, seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia, Tayane, obrigada pelo convite e falaremos sobre esse tema porque ele é necessário, né, e urgente na nossa comunidade também. Realmente, eu já vou começar lhe perguntando em relação à ideia de criar esse grupo. Como foi a ideia de criar esse grupo? Também desde quando que ele existe? E nesse sentido, qual que é a importância também de ter esse grupo aqui na nossa região? Na verdade, Tayane, assim, eu fiz o meu doutorado em Brasília, né? Eu estudei o cinema, a educação e a morte, trabalhei com bombeiros militares que atuavam, né, em ocorrências com múltiplos corpos e também trabalhei muito suicídio, que na torre de treinamento houveram alguns, então eu trabalhei esse tema, eu estudo esse tema e eu voltei para Erechim em 2017. E nesse período eu atuo com arte, com cultura também na cidade, tenho um consultório e agora com a pandemia eu também tive minhas perdas, né? Eu perdi 2 amigas, 2 conhecidas, né, na semana passada, tem uns 15 dias isso, e fico sempre acompanhando os números da cidade. E me ocorreu, porque há muitos grupos online, né? Mas a minha proposta é que a gente faça presencial o encontro. E por que ele é necessário? Porque o luto traz dor. E que dor é essa? A perda traz dor. Então, a gente precisa falar sobre isso. E por que não lançar na cidade esse tema para a gente conversar com as pessoas que estão envolvidas nestas questões também, né? Realmente, e falando agora também sobre a estrutura do grupo, que ainda está em desenvolvimento, é algo muito novo aqui na nossa cidade, também é algo muito diferente. Eu gostaria também que você falasse como que ele é estruturado, são reuniões que são faladas sobre o assunto? Tayane, assim, a gente espera que as pessoas aceitem ajuda quando elas estão em sofrimento. A gente sabe que é difícil aceitar uma nova ideia e, sobretudo, falar da morte numa sociedade que pauta a vida no estético, pauta a vida no novo e não no velho, na beleza, na estética. Então, assim, quando eu crio essa proposta para Erechim, eu quero dizer que as pessoas podem falar da sua dor. Qual é a estrutura? São grupos, né? E a gente vai ter que ver quem são as pessoas que vão chegar a procurar esse trabalho. A gente pode fazer quinzenal, a gente pode fazer mensal, a gente pode fazer ele toda semana, vai depender de muito como esse grupo vai querer trabalhar. Tem várias metodologias. Eu sou uma pessoa que gosta muito da arte, eu acho que a música, o cinema, os livros infantis podem muito nos ajudar a refletir. Então, ele teria duração de 1 hora e meia, a princípio, né? Porque nós não vamos conseguir atingir todas as pessoas que estão envolvidas com o tema do luto, mas se a gente conseguir poucas pessoas e que queiram trabalhar essas questões, eu estou à disposição, né? Eu abri para as quintas-feiras
das 18h30 às 19h30, a princípio, né? É um grupo pequeno, porque nós não vamos querer 20, 30 pessoas, até porque não podemos, né, ter muitas pessoas juntas. E a ideia é o quê, né, Tayane? É a gente poder falar da dor da perda, falar por que dói quando a gente perde alguém. Porque perder alguém sempre é sofrido se você tiver vínculo afetivo. Se você perdeu seu pai, perdeu sua mãe, não importa se você tinha um bom relacionamento no sentido dele te tratar bem ou tratar mal. Algumas pessoas vão lidar com isso de forma tranquila, mas nem todos passam por isso de forma tranquila, adequada, e vão entrar em lutos complicados, luto adiados. Nós temos uma série de fatores que interferem, né, no processo de enlutar-se, né? E a gente fala sobre processo porque não é de um dia para o outro que a gente elabora uma perda. Realmente. E uma perda afetiva, de vínculo, vai demorar para você entender que você vai ter que reconstruir sua vida sem seu pai, sem sua mãe, sem seu filho. E dependendo do tipo de morte que o seu ente querido teve, você vai ter outras dificuldades, porque uma coisa é você ter um idoso na sua casa e você vê que ele está dia a dia perdendo energia, está com mais dificuldades. Outra coisa é você perder um filho de 9 anos por leucemia num hospital, fazendo todos os procedimentos e mesmo assim não foi possível salvá-lo, né, ou estar com ele novamente. Então, a gente sempre fala que o tipo de morte vai depender do tipo de luto, né? O processo de luto que você vai entrar. E tem pessoas que lidam bem com o tema da morte e o morrer, mas, no geral, a nossa sociedade não quer mais falar sobre isso, né? Realmente. E ele é um tema, o luto é um tema que sempre existiu desde o início do mundo, mas ainda assim, todos nós, de certa forma, acabamos nos pegando, assim, digamos, de surpresa ao nos depararmos com a perda de alguém. E como tu comentaste antes, existem diferentes tipos de luto. Nesse sentido, quais são os tipos de luto que existem? A senhora que estuda melhor esse assunto e que observa também e ouve várias histórias das pessoas. Na verdade, a gente sempre vai ter que buscar o tipo de morte com o enlutado, né? Nós vamos ter a morte esperada, inesperada, nós vamos ter a morte por doenças, né, que a gente vai tendo, e a questão do suicídio. Destes lutos, o mais difícil é a perda por suicídio. Mas não ponha todo enlutado por suicídio vai ter um grande sofrimento para elaborar essa perda. Mas temos que nos dar conta que o fato de ser o suicídio, eu digo sempre que a morte é um tabu e o suicídio é o tabu dos tabus. E os tipos de luto vão depender desses tipos de morte. Então, tu vai ter a morte, o luto complicado, você vai ter luto coletivo, acho que a gente está nos lutos coletivos nesse país, nós temos o luto adiado, nós temos luto complicado, vai depender muito de como o enlutado é autorizado a sentir a dor. Porque a gente observa hoje, a mãe teve uma perda gestacional e ela tem que voltar a trabalhar amanhã, né? A gente não dá muito tempo. Ou mães que estão com filhos que estão em luto, né, 5, 6 anos, mas ainda você está sofrendo pelo seu filho? Poxa, mas era o filho dela. Então, não há tempo, né? Você não tem que definir, começa aqui e termina ali. Isso é muito de cada pessoa. E o que faz a pessoa voltar a viver vai depender também do tipo de ajuda que ela tem. E eu acho que não é só a terapia que pode ajudar um enlutado, ou um grupo de apoio, que é o que eu estou propondo. Pastores, padres, amigos, ter uma rede de apoio. É importante que o enlutado se sinta amparado e a gente poder dizer, você pode chorar a sua dor. E a gente ter isso claro na nossa sociedade que foca a vida muito naquilo que está certo, naquilo que é bom. Parece que a morte veio enfeiar a vida. E antigamente nós tínhamos o nosso morto, a gente velava dentro das nossas casas. E aí a gente foi retirando desse espaço. E na medida que tu retira, tu te afasta também. E a sociedade quer afastar a morte da vida.
Mas a morte e a vida, elas andam juntas, elas são irmãs siamesas, né? Exatamente, até a minha outra pergunta seria nesse sentido, porque a morte, geralmente a maioria das pessoas gosta de falar da vida, mas o assunto morte, o assunto luto é desafiador, me parece, nos dias de hoje para nós falarmos. E só que na verdade, analisando o contexto que nós temos e trocando ideias também, é um assunto que ele também deve ser falado. Nesse sentido, eu gostaria de saber, na sua avaliação, por que nós devemos falar do luto e da morte? Porque acho que a Covid, né, que a gente enfrenta há quase 17 ou 18 meses, né, ela trouxe para o nosso dia a dia. Ela estava na China até dezembro do ano passado. Hoje ela está dentro das nossas casas, né? Essa amiga que eu perdi semana passada, ela morreu de Covid, né? E ela era jovem. Então, por que a gente precisa falar desse tema? Primeiro, pela necessidade, né? Eu acho que a Covid trouxe a necessidade de falar sobre o tema, porque ele é o tema das nossas vidas. Eu acho que você não vai conseguir passar pela vida sem enfrentar minimamente lutos de pessoas, de entes queridos, né? Nós temos também que ampliar a visão de luto. Luto não se trata só da morte. Nós temos luto quando você pega os imigrantes. Eu estava na casa da minha família esse fim de semana e se estava falando dos haitianos que vieram morar em Erechim. Você imagine vir para esse continente, para esse lugar chamado Erechim, que a maioria da população é branca e você ser negro. Você imagine o luto que essas pessoas enfrentam de ter que deixar a terra. Muitos vêm sem documentos. Então, assim, você tem o luto da linguagem. Então, são vários lutos que a gente enfrenta. Tem todo um contexto. Exato, que ao longo da vida nós vamos enfrentar lutos. O dia, quando a gente acorda e vai dormir à noite, o sol de manhã, então, vamos falar que é a vida, e o fim do dia também é uma perda, são pequenas perdas. E uma coisa que eu lembrei agora, quando eu fazia o meu doutorado, eu estava lendo um livro e falava muito dessa questão do nosso corpo, né? E em relação à morte, enfim. E aí eu toquei a minha mão. Se a gente sempre põe a morte longe, é sempre do outro a morte. Mas se você tocar o seu corpo, você vai entender que tem um esqueleto. E esse esqueleto é a morte dentro de você e não fora de você. E eu gosto dessa metáfora porque a gente se dá conta de que ela não está longe, ela sempre está muito próxima. Só que quando o outro morre, eu me dou conta da minha finitude. E é por isso que também dói. Porque eu não vou ficar para semente, eu não vou ficar para sempre. Eu tenho um período nesse estar no mundo, né, que começa com o teu nascimento. E a tua morte começa nesse nascimento também. Então, acho que falar disso para mim, né, que estudo o tema, além de necessário, além de importante, eu acho que ele pode ajudar as pessoas a entender que elas podem sim chorar a dor. Aí eu assisti um programa na semana passada que falava da homossexualidade. A gente não entende a dimensão que é a discriminação que isso tem, mas quando chega na hora da morte, que o corpo passa a voltar para a família. E muitos dos enlutados homossexuais não têm nem o direito de enterrar seus parceiros. Isso é da ordem da violência. Como superar a dor de uma não despedida, sendo que a pessoa viveu 25 anos? Como se despedir da sua mãe que você ama, que você teve grandes ensinamentos na vida com ela? Como aprender a viver sem a pessoa que você gosta? Isso é desafiador, isso para muitas pessoas, isso realmente é enlouquecedor. Tanto que quando a gente tem mortes por suicídio, a gente tem que ficar muito cuidadoso com quem fica. Porque aí vem a ideia de também se juntar ao morto. Você só pode se juntar ao morto se você morrer. Então, a questão da tentativa, de a gente cuidar melhor de que está em sofrimento. Eu vejo aqui um espaço de trabalho. Se o seu colega de trabalho morrer, o dia seguinte a cadeira dele vai estar vazia. Por que a gente não pode falar dessas questões da dor? Porque a gente acha que morrer é do outro, não nosso.
É uma situação também que, por mais que sabemos que de certa forma vamos passar por um luto, é como se nós fugíssemos desse assunto porque realmente ele nos causa dor. E isso também é desafiador. E tu sabes, Tayane, que eu estive dando aulas 2 sábados em Getúlio, na Unideal, numa pós-graduação que teve a temática da morte. As alunas ficaram muito preocupadas em vir para a aula, porque esse era o tema que a gente não fala na mesa do bar, a gente não fala na cozinha de casa. Quando a gente fala... É um assunto muito raro, na verdade, de tu ver, de tu conversar, de tu parar para pensar sobre essas questões. E essas alunas vieram, e eu fui também pensando sensivelmente que é difícil. Não acho que seja fácil, não é simples, a gente não tem que botar no comum, mas ele é necessário e ele é da vida. Então, assim, na medida em que eu me afasto da morte, qual é o sentido que eu dou para os meus dias? Se eu me desse conta que eu sou um mortal, eu faria diferente o que eu faço? As pessoas mudam quando elas adoecem. Muitas pessoas que enfrentam condições de quase morte, elas repensam a vida. Porque o que estamos a fazer? E aí, pensando nessa questão, para as alunas também não ficarem tão chocadas, eu enviei animações para elas assistir. Elas assistiram, elas participaram, elas se envolveram e agradeceram por aquele momento, por trazer para a vida delas reflexões importantes. Porque a morte é sempre do morto. O que sobra para os vivos e é a dor dessa perda. E como lidar com isso, nós não somos ensinados a fazer isso. Realmente. O peixinho morre no aquário, o pai vai lá e compra outro peixinho e põe. A boneca sumiu, a gente vai lá, compra e põe outra. Quer dizer, mas o vovô morre, a tia morre, o irmãozinho morre, a plantinha que você plantou ali, daqui a pouco não ganhou muita água, não foi cuidada, morre. Por que a gente tem que afastar esse tema tão distante das crianças, dos adultos, tanto que crianças não vão a velório, né? A gente tenta ao máximo afastar isso do mundo infantil e depois quer que o adulto lide bem com isso. Não dá. É difícil, né? É bem complicado. E nesse sentido, realmente, esse grupo que, como nós comentamos, ele vem nesse sentido. Ainda está sendo formado, mas vem no sentido de ajudar as pessoas a entender melhor sobre essas questões, para também conseguir, para também retomar a vida. Exatamente. A questão do grupo, né? É que eu entendo que o grupo, a gente vive em grupo, né? A gente se fortalece muito quando eu escuto a história do outro e como o outro conseguiu passar por aquela determinada dificuldade. Eu consigo ver que eu não estou sozinho na minha dor. Porque o trabalho, as pessoas voltam a trabalhar e tem que ser o mesmo pique que ela estava antes da perda. Volta para a escola, a criança tem que continuar aprendendo como se ela não tivesse perdido o pai, não tivesse perdido a mãe. E eu não estou dizendo para dar 500 dias para a criança, mas a gente tem uma sensibilidade para olhar para o enlutado com um olhar diferente. Ele está em sofrimento, ele rompeu um vínculo importante da vida dele. Por que não termos espaço para essa conversa? E o grupo é nesse sentido, de a gente ouvir o outro e se fortalecer também para voltar a viver. Porque eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eles perdem, né, quando eles são pacientes enlutados, abrir uma vala na frente da sua caminhada. E você não tem como passar para o outro lado. Você precisa, no mínimo, entender minimamente, porque você tem que se reestruturar. Imagine uma pessoa jovem perdendo o esposo. Esse esposo era o companheiro, era o jardineiro, era o amigo, era o que cuidava dos filhos. Quer dizer, é muitas perdas junto quando se perde o marido, mas quando se perde um amigo, quando as mães perdem bebezinhos, a sociedade não entende que tem que dar espaço para a mãe chorar. Não era nem um bebê, como assim? Era expectativas de um bebê que estava vindo, era os sonhos que morrem. Quer dizer, quando morre uma criança, é o futuro que se vai. Eu tenho uma amiga que ela tinha um filho de 11 anos no Rio de Janeiro e ele foi jogar bola. Ele foi atingido por uma bala perdida. Como é que ela fez para elaborar o luto? Ele desenhava, Tayane, e aí o que é que ela fez? Ela pegou os desenhos dela, os desenhos dele e criou um livrinho chamado Tem um Amigo.
E ali ela destacou as letrinhas e forma, no Tenho um Amigo, a palavra Hugo, o nome Hugo, que é o filho dela. Então, ela honra a memória dele fazendo desenhos. Por que a arte para mim, é um auxiliar na dor da perda? A arte, para mim, é vida, né? Eu adoro os artistas, eu acho que eles nos ajudam, né? Porque eles sentem a dor e transferem para uma outra, que não fica só dentro de si. Eles conseguem pôr na escrita, eles fazem crônica, poesia, livros. E hoje tem lutados que estão fazendo videogames com a história do filho, desenhos, enfim, tem uma série de coisas que são possíveis fazer com a dor da perda. O que não dá para fazer com a dor da perda é não permitir que seja extravasada, que seja comentada, que seja dita. Realmente, é uma ideia bem diferenciada, como nós comentamos, necessária, e nesse sentido, nós agradecemos também, Maria, a sua presença aqui, de estar falando para nós como funciona esse grupo que ainda está em formação. Quero lhe parabenizar pela iniciativa de ter esse olhar para a vida e também para a morte, de acolher essas pessoas e ajudar a entender essas questões da vida. Então, já chegando aqui ao fim, né, da nossa entrevista, que passa muito rápido o tempo e o assunto, ele é um assunto que rende muitos outros assuntos dentro, né? Então, eu já vou te agradecer aqui, obrigada por ter vindo aqui, por ter explicado por nós a respeito desse tema tão amplo e que, com certeza, ele vai render muitos resultados positivos com essas histórias e também com esses esclarecimentos a respeito da vida e também da morte. Nossa, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? E quem tiver interessado me encontra nas redes sociais, enfim. E eu quero muito que dê certo, porque eu acho que ele é necessário, é urgente. E nós temos muitas pessoas na cidade também que estão passando não só pela Covid, né? O enlutamento da Covid, mas também por outros motivos, né? Que vocês bem sabem porque divulgam, né? Muito agradecida por esse momento. Muito bem, gente. Olha, hoje à noite tem mais programa Bom Dia Entrevista para você. Não perca aqui conosco, viu? É na TV Bom Dia, sempre às 8 da noite. E o nosso Bom Dia Notícias está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você, tudo de especial. Eu te encontro amanhã nesse mesmo horário com mais notícias. Até mais.